Sabe, existe um erro que parece pequeno, mas que é simplesmente devastador e que pode paralisar o progresso espiritual até mesmo das pessoas mais avançadas. Esse erro é conhecido como paralisia iniciática, e hoje a gente vai analisar a fundo essa condição que atinge o coração de qualquer jornada de autoconhecimento. Certo. Então vamos lá. Para começar, vamos fazer um diagnóstico dessa condição. No esoterismo, ela é chamada de orgulho de Geburah, ou então de ilusão de Malkuth. São nomes fortes, né? E são para um problema que muitas vezes passa despercebido, mas que, nossa, tem consequências bem graves. Mas afinal, o que é essa tal de paralisia iniciática? Bom, de forma bem direta, é quando um mestre se recusa a revisitar, a aprofundar o que aprendeu nos graus anteriores, os de aprendiz e companheiro. E veja bem, isso não é um detalhe burocrático, não. É um verdadeiro bloqueio que leva a uma estagnação espiritual completa. E olha, essa frase aqui, ela resume a questão de uma forma genial. A paralisia vem dessa crença de que se conquistou a coroa sem ter dominado a base. É uma ilusão de que o caminho acabou, sabe? Um orgulho que cega a pessoa para o fato de que a fundação é tudo. E é aqui que a gente chega no primeiro grande erro, um equívoco fundamental sobre a geometria do conhecimento. Vamos dar uma olhada na diferença entre a cebola e a escada. Pensa assim, o erro comum é enxergar os graus como uma escada. A cada degrau que se sobe, o anterior é deixado para trás. Mas a realidade esotérica é bem diferente, é muito mais parecida com uma cebola. Os graus são camadas concêntricas. O centro está sempre ali, presente, e cada camada nova só adiciona profundidade e contexto à anterior, sem nunca abandoná-la. Agora, vamos trazer isso para o lado prático, que é o que torna tudo mais interessante. Como é que alguém pode dirigir uma construção se esqueceu como desbastar a pedra bruta? Ou como verificar o prumo e o nível? É uma pergunta que, na verdade, expõe o quão absurdo é se esquecer das habilidades fundamentais. E a conclusão? Bom, ela é inevitável. Sem a base, a estrutura do mestre é oca. Por fora pode até parecer impressionante, mas por dentro falta a substância. Aquela que só o domínio dos fundamentos pode realmente dar. Agora a gente vai mudar um pouco a lente. Vamos olhar para esse mesmo problema, mas pela perspectiva cabalística, que o descreve como uma verdadeira obstrução no fluxo de energia espiritual na árvore da vida. O fluxo correto, o desenvolvimento natural, começa com o aprendiz trabalhando em Malkuth, que é o reino da matéria, para dominar os instintos. Depois, o companheiro sobe trabalhando em Yesod, a fundação, Hod, o esplendor, e Netzach, a vitória. Tudo isso para refinar a inteligência e as emoções. E aí que mora o perigo. Um mestre que ignora essa base está, na prática, cortando seu próprio aterramento. É como se bloqueasse um rio lá na nascente. A luz de Keter, a coroa, que é a fonte divina lá no topo da árvore, simplesmente não consegue fluir, porque os canais estão obstruídos pela ignorância e pelo ego. O ponto final é esse. O mestre se torna um receptáculo seco. Alguém que carrega um título, mas que não tem a energia real que deveria vir com ele. Por quê? Porque a conexão com a fonte foi cortada. Essa negligência toda não é vista apenas como um erro, não. A coisa é mais séria. É enquadrada como dois crimes iniciáticos distintos com consequências bem sérias tanto para o indivíduo quanto para a ordem como um todo. O primeiro crime é contra si mesmo. A pessoa interrompe o próprio polimento espiritual. E o segundo é contra a ordem. Ela se torna um guia incapaz, um guia cego. Ambas são falhas gravíssimas na jornada. E as consequências disso são bem diretas. Uma pedra que já foi polida, se for abandonada, ela volta a acumular impurezas, é natural. E o mestre que não domina o básico simplesmente não consegue ensinar. O resultado acaba perpetuando uma linhagem de mediocridade e não de excelência. Então, se esse é o problema, qual é a solução? Bom, tudo começa quando se redefine o papel do mestre. Não é um ponto de chegada, um destino final. É, na verdade, uma responsabilidade de síntese. Vamos recapitular rapidamente o caminho das ferramentas. Lá no grau de aprendiz foram encontrados o malho e o cinzel. São as ferramentas para quê? Para desbastar a pedra bruta, para trabalhar o material no seu estado mais fundamental. Depois, como companheiro, o que apareceu? O esquadro e o compasso. Ferramentas de medida, de precisão, de refinamento intelectual. São elas que dão forma e ordem àquilo que foi iniciado. E, finalmente, o mestre recebe a trolha. A função dela não é criar a pedra, mas sim unir.
É aplicar o cimento que vai ligar as pedras que foram perfeitamente trabalhadas pelo aprendiz e pelo companheiro. É o ato final, o da integração. E isso nos deixa com um pensamento final muito poderoso. Não se aplica cimento no vácuo. Sem a pedra bem trabalhada e sem o alinhamento rigoroso, o cimento do mestre não une absolutamente nada. A verdadeira maestria, no fim das contas, não é esquecer a base, mas sim integrá-la, honrá-la e construir sobre ela.